Saudações, sou o Tenente Abreu. Vou apresentar a respeito da avaliação da eficiência de uma medida de ataque eletrônico sobre um radar feito de array 3D. Os autores são o capitão de corveta Tales, do Centro de Guerra Acústica e Eletrônica da Marinha, e eu, Tenente Abreu, do navio Patrulha Bocanha. Seguirei o seguinte sumário: introdução, arquitetura e processamento radar, análise dos sinais empregados, experimento 1, experimento 2, conclusão, e ao final deixarei meu contato para sugestões ou dúvidas. Na guerra eletrônica, existem as medidas de guerra eletrônica, que são subdivididas em medidas de ataque eletrônico, medidas de proteção eletrônica e medidas de apoio à guerra eletrônica. No artigo foi abordada a medida de ataque eletrônico. No início, vale ressaltar a diferença entre detecção e estimação radar. Na detecção, o radar ele avalia a existência ou não do alvo, e na estimação, o radar ele já avalia os parâmetros do alvo, como distância, altitude e azimuth. Nesse artigo, foram estudadas as capacidades dos algoritmos de estimação radar. Os objetivos do trabalho: realizar um estudo a respeito da guerra eletrônica no que tange às medidas de ataque eletrônico, motivar a busca por conhecimento e pesquisa nas áreas de medidas de ataque eletrônico, pesquisas com o objetivo de aprimoramento e desenvolvimento de técnicas nacionais em prol de meios com capacidade de empregar medidas de ataque eletrônico para fazer frente aos sistemas de sensoriamento contemporâneos. O foco do trabalho é avaliar o desempenho de um radar phase de array mediante interferência de um sinal analógico modulado em amplitude, comparando o comportamento de algoritmos clássicos de estimação da direção de chegada. Pode-se observar um esquema da ULA vertical, Uniform Linear Array, a matriz linear uniforme, com 8 sensores. O espaçamento entre sensores adotado foi de meio comprimento de onda. As particularidades dos experimentos foi que o radar em estudo ele é desprovido de medidas de proteção eletrônica recorrente nas maioria dos radares atuais, como Cefar, agilidade de frequência e a codificação intrapulso. Foram consideradas apenas simulações e não foram feitos experimentos reais. Aqui pode-se observar uma ilustração de um radar em plataforma estabilizada, com varredura mecânica em azimuth, varredura eletrônica em elevação. Aqui temos o receptor, que é composto por um filtro inicial. Após isso, o sinal ele passa pelo oscilador local, e logo após o segundo filtro, em que é reduzida a frequência de operação para uma frequência intermediária. Após isso, o sinal analógico é convertido em digital e depois é multiplicado por uma exponencial complexa. Em seguida, passa por um filtro passa-baixa e a frequência de amostragem é reduzida por uma taxa de redução de amostragem de 10. Os parâmetros de entrada podem ser observados na tabela abaixo.
Os experimentos foram realizados usando sinais de banda estreita, obtidos após a compressão e integração coerente de pulsos gerados por um simulador. O radar utilizado opera na frequência de 3 GHz, na banda Sierra, e na atual banda entre a Echo e Foxtrot. E foram utilizadas rajadas de 7 pulsos. Para se obter a potência média do sinal de transmissão, foi aplicada a equação que dá a fórmula de onda do chirp. Após isso, a fórmula do valor esperado para calcular a potência média do chirp. E então o teorema do valor esperado. A potência média está diretamente associada ao valor de pico, amplitude do sinal de transmissão. A respeito do sinal AM, utilizou-se a fórmula de um sinal modulado em amplitude. Após isso, foi aplicado esse sinal a fórmula da potência média cossenoidal e então obteve-se a potência média do interferidor, onde a potência média possui duas parcelas, uma referente à portadora e a outra ao sinal modulante, que possui duas raias laterais. Cabe ressaltar que a potência média do chirp é superior à potência média do sinal AM. Porém, a densidade de potência do sinal AM supera bastante a densidade de potência do sinal transmissor, do transmissor do radar vítima, tendo em vista a faixa estreita de frequência do sinal AM. Com a densidade espectral de potência, como a densidade espectral de potência é a potência média distribuída em uma faixa de frequência, e o sinal AM possui largura de faixa estreita, a densidade espectral de potência é muito maior para o sinal AM. Aqui temos uma figura de um decoy autopropulsado. E aqui um desenho esquemático do experimento número 1. Que uma aeronave lança um decoy e o equipamento utiliza um sinal interferidor no radar vítima, causando uma degradação da estimação da posição da aeronave. Pode-se observar que, dentre os três algoritmos, o MUSIC ele é o mais preciso, tendo em vista nos gráficos, que no eixo X é a diferença de altitude em graus real, e no eixo Y a diferença de altitude entre o decoy e a aeronave estimada. Que a partir de uma diferença superior de 2 graus, o MUSIC ele mantém uma estimação bastante satisfatória. O Capon ele já atinge uma precisão satisfatória a partir de uma diferença de 10 graus entre o decoy e o alvo. E o Deleuze a partir de uma diferença de 17 graus. Após isso foi executado reduzindo-se a amplitude do sinal AM, tendo em vista que a densidade espectral de potência AM é superior à densidade espectral de potência do chirp.
em que a Mai também obteve sucesso, no Capon e no Deleuze. No Music, manteve-se a precisão de estimação. No Capon, uma precisão a partir de uma diferença agora de 7 graus entre o decoy e a aeronave. E o Deleuze a partir de uma diferença de 13 graus. No segundo experimento, stand-off jamming, uma aproximação de uma vaga atacante e uma plataforma amiga mais afastada, jameando o sinal, o radar inimigo. Variou-se a distância das aeronaves para o radar inimigo, tendo em vista quanto maior a distância, menor será o eco do receptor inimigo, aumentando-se assim a influência da Mai sobre o radar inimigo. Para o alvo com elevação de 12 graus, o Deleuze ele manteve-se com um erro absoluto de aproximadamente 9 graus, e o Music manteve-se preciso. O Capon ele começou a obter erro a partir de aproximadamente 10 km de distância. E para o alvo mais baixo, o Capon ele teve uma imprecisão superior, um erro absoluto de aproximadamente 7 graus a partir de aproximadamente 11 km de distância. Os três algoritmos do Music se destacam positivamente. Os algoritmos Deleuze e Capon sofrem muita interferência com as Mai. Vale ressaltar também a vantagem das simulações para os testes de protótipos de medidas de ataque eletrônico, visando uma economia de recursos. O sucesso das medidas de ataque eletrônico perante o radar vítima, que atualmente existem radares com codificação intrapulso e agilidade de frequência, porém também existem medidas de apoio à guerra eletrônica capazes de identificar essa codificação intrapulso e as frequências utilizadas da agilidade de frequência, capazes de acompanhar essa agilidade de frequência. E unindo-se com a medida de ataque eletrônico e essas medidas de apoio à guerra eletrônica, pode-se obter uma arma poderosa na guerra eletrônica. Sugestões para trabalhos futuros: fazer simulações com sistemas utilizadores de agilidade de frequência e utilizar outros tipos de modulações, como a modulação em frequência e a modulação em fase. Essas foram as referências utilizadas nas figuras. Caso de dúvidas ou sugestões, deixo aqui o meu e-mail para contato. Muito obrigado.